Bom, o que eu penso sobre a educação? Antes de mais nada, eu tenho que me apresentar. Eu sou Amanda Bezerra Silva, eu tenho 22 anos, sou licenciada em Letras Vernáculas pela Universidade Federal da Bahia, concluí a minha graduação no segundo semestre de 2011, iniciei o curso de mestrado na mesma instituição de ensino no primeiro semestre de 2012. Hoje eu sou estudante do mestrado em Língua e Cultura da UFBA e recentemente fui selecionada como professora substituta do Departamento de Letras Vernáculas da Universidade Federal da Bahia. Então, já há alguns meses eu sou responsável por lecionar 2 disciplinas a 4 turmas do ILUFBA, sendo uma turma de fonoaudiologia e 3 turmas dos cursos de letras. Então, meu relato, embora seja o relato de uma professora, é o relato de uma professora que é também estudante e cuja percepção acerca de educação, embora seja ainda precoce, é de algum modo definida ao longo do tempo da vida. Eu, durante toda a minha formação escolar, sempre desejei seguir carreiras que estivessem ligadas ao universo da docência. Inicialmente eu pensei em História, depois por muitos anos eu quis Ciências Biológicas, pensando em ser professora de Biologia e não bióloga, e no fim do ensino médio eu optei por Letras, com a certeza de que queria ser professora. Ao ingressar na universidade, eu tive algumas dúvidas com relação a isso, em decorrência dos comentários negativos com relação à educação e com relação à atividade docente. Depois, ao longo do curso, eu fui novamente tendo essa vontade reacendida e hoje eu não me imagino fazendo outra coisa. Bom, o que eu penso sobre a educação tem de algum modo a ver com a minha formação e tem também a ver com as minhas experiências, tanto enquanto aluna, tanto enquanto docente. Talvez seja utopia ou exagero, mas eu penso que educação, como qualquer outro processo que leve o indivíduo à ascensão na sua escala de conhecimento, deve ser um ato mediado por amor. Bom, Lukács, afirmava que a avaliação era um ato amoroso, mas eu acho que a educação como um todo tem que ser um ato amoroso. Amor ao que se está do professor ao que se está fazendo, do estudante ao que se está conhecendo, dos estudantes entre si, do estudante com relação ao professor. Enfim, eu acredito que todas as etapas do processo educativo devem ser marcadas pela dedicação e pelo entrosamento das partes envolvidas nesse processo. Acredito também que o ato de educar deve ser feito levando em conta não somente as vontades do professor, mas todas as idiosincrasias dos alunos. Ou seja, nós devemos partir dos alunos em sua
pluralidade e complexidade, relevando sempre as suas identidades múltiplas e fragmentadas, compreendendo que cada um daqueles sujeitos é um sujeito em particular, embora eu tenha grupos de alunos com características semelhantes. Então, eu devo partir daquilo que ele tem, da realidade que ele tem, de um estágio 1 de conhecimento, com o objetivo de alcançar um estágio 2 ou um estágio 3 com relação a alguma vertente do saber. Por exemplo, para a língua portuguesa, que é a minha área, eu devo, por exemplo, compreender aquele sujeito como detentor de normas linguísticas particulares, ou seja, um indivíduo que entra na escola aos 5, 6 anos de idade, embora esse não seja o meu público-alvo, uma vez que eu sou licenciada em letras e não em pedagogia, esse indivíduo já é detentor de uma norma que ele utiliza em casa, que ele utiliza com os coleguinhas da rua, que ele utiliza com os coleguinhas do prédio. Ou seja, ele cultiva hábitos linguísticos que sejam específicos do grupo no qual ele está inserido. Então, meu papel como professora de português não é simplesmente introduzir aquele menino no universo da escrita, submetendo toda a sua atividade oral, por exemplo, às correções da gramática normativa e eliminando as suas particularidades. O meu papel como professora de português é partir daquela realidade que o menino tem, com o objetivo de inserir ele em outras realidades, em outras circunstâncias diferentes. Assim, o meu papel como professora de língua portuguesa é desenvolver uma coisa chamada competência comunicativa. De modo geral, seria a capacidade desse indivíduo de transitar entre diversas modalidades de uso linguístico, ou seja, ele estaria apto a dominar a norma que ele utiliza em casa, mas também estaria apto a dominar a norma que ele vai utilizar em uma palestra, em uma conferência, enfim. E também compreender que há diferenças entre as atividades de leitura, de escrita e de oralidade. Cada uma delas vai obedecer a finalidades específicas e será feita com base em elementos específicos. Sendo assim, o papel do educador não é simplesmente colocar na cabeça de uma criança, de um adolescente ou de um adulto que ele não sabe, que ele é incapaz e que ele deverá simplesmente desaprender aquilo que ele domina para aprender aquilo que a escola quer lhe transmitir. O papel do educador deve ser, sim, guiar esse indivíduo que já tem um conhecimento particular, seja ele matemático, linguístico, enfim, sim, das ciências naturais, o que quer que seja, e conduzi-lo a uma outra realidade. Eu acredito ainda que educar, ser educador, não é de jeito nenhum ser detentor de um conhecimento, ser o dono do saber. Eu acho que educar é, antes de qualquer coisa, também aprender. É aprender com o outro, é aprender as necessidades que o outro tem, é aprender sobre si, ou seja, quais são os seus limites, qual é a sua realidade enquanto docente, e é também aprender que a cada dia nós devemos nos aprimorar nesse ato de levar um ser humano a estabelecer, a atingir um novo nível no seu conhecimento, a uma nova realidade. Eu acredito ainda que o processo educativo deve ser feito levando em conta a funcionalidade das práticas e dos conteúdos que são levados em sala de aula. Ou seja,
Eu não vou utilizar, por exemplo, ensinando para graduandos em letras, obviamente eu não vou tratar em sala de aula somente aquilo que vai lhe proporcionar, no caso para licenciados, aquilo que vai lhe proporcionar uma melhor prática docente. Eu vou lhe dar o instrumento necessário para a sua formação tanto enquanto professor de língua portuguesa, como conhecedor da língua portuguesa em si, porque o papel de um bacharel em letras, por exemplo, é atuar em pesquisa. E para que eu seja professor, eu preciso ter um conhecimento além daquele que eu vou transmitir em sala de aula. No entanto, não cabe a mim passar horas e horas e horas simplesmente submetendo os meus alunos ao aprendizado de itens aleatórios que não vão me acrescentar em nada, como, por exemplo, se professor da educação básica, simplesmente fazer meus alunos decorarem listas extensas de verbos e de conjugações, uma vez que eles, sendo falantes nativos, eles já sabem perfeitamente como conjugar cada um destes verbos. Eu não ensino para uma criança de 5 anos que, se hoje eu amo, amanhã nós amaremos, por exemplo. Todas as crianças de 5 anos sabem perfeitamente que essas são as regras aplicáveis à língua portuguesa. Por quê? Porque o conhecimento linguístico é inato e inerente a qualquer indivíduo. No entanto, também eu não posso simplesmente perder o tempo fazendo com que os alunos sejam bestializados, ou seja, com que os meus alunos que são, no meu caso, adultos, com que façam atividades que são, de certa forma, infantis, ou que são simplesmente desnecessárias e às vezes até constrangedoras, simplesmente por achar que aquilo está tendo alguma funcionalidade, que aquilo está partindo de uma lógica interacionista, etc., como apresentações teatrais ou algo do gênero, uma vez que isso não terá nenhuma funcionalidade na sua vida. Então, ser professor, além de ser aquele que media o processo de aquisição do conhecimento, é ser também aquele que é capaz de adequar as situações à realidade funcional dos alunos.